Você, por acaso, já usou o ChatGPT para fazer alguma redação, alguma atividade escolar? Não minta pra mim, hein? Que mentir é muito feio. Gente linda, eu tô perguntando isso porque o nosso conteúdo da aula de hoje tem a ver com esse assunto. Afinal de contas, quanto será que o ChatGPT tiraria numa redação Enem? Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês sempre. E nessa aula especificamente vamos tratar aqui do ChatGPT, muito utilizado como uma inteligência artificial linguística para fazer muitas atividades de maneira prática, objetiva, dinâmica, que contribui bastante sim para o nosso dia a dia, mas às vezes pode ser o seu inimigo. Mas antes de entrar no mérito do conteúdo dessa aula propriamente, eu quero pedir aquela gentileza para você de todo o começo de vídeo. Curta bastante nosso conteúdo, compartilha também esse conteúdo aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Vale lembrar que tem vídeo toda semana. E eu peço essa gentileza encarecidamente, porque nós temos uma meta, que é atingir até o final desse ano cerca de 20 mil inscritos. A gente está patinando nos 12 mil. Eu sei que o número também pode parecer bem humilde, 20 mil qualquer um tem, mas pra gente é muito significativo tentar atingir essa meta de fato. Então você pode dar aquela força, o Japa aqui agradece demais e em contrapartida eu vou proporcionar para você muito conteúdo de qualidade. Dito isso, nós podemos voltar para o nosso conteúdo, para a nossa aula. E eu então, em cima dessa questão do ChatGPT, eu lancei um desafio para esse aplicativo, para esse programa de inteligência artificial. E em cima desse tema de redação que vocês estão vendo aqui, que é do Enem de 2022, a versão PPL, para pessoas privadas de liberdade ou segunda edição, que foi o seguinte tema: medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Sim, eu optei por um tema um pouco mais fácil para testar realmente a capacidade dessa inteligência artificial. E em cima desse tema, então, o chat gerou esse texto. Eu vou passar para você, parágrafo a parágrafo, presta bastante atenção, beleza? A insegurança alimentar persistente no Brasil é um desafio complexo que requer análise profunda das causas subjacentes para que medidas eficazes possam ser implementadas. Dentre os principais fatores desencadeantes dessa problemática estão a desigualdade social, a má distribuição de recursos e a falta de acesso a alimentos saudáveis. Uma introdução até que muito bem feita, concorda? Já no desenvolvimento 1, olha o que ele me trouxe. Em primeiro lugar, é fundamental reconhecer que a desigualdade social é um dos pilares da insegurança alimentar. Desigualdade social ele colocou como uns elementos que ele vai abordar ao longo desse texto. Olha só, ele colocou bonitinho o nosso tópico frasal. No Brasil, a distribuição desigual de renda contribui para a exclusão da grande parte da população do acesso a uma alimentação adequada. A concentração de renda nas mãos de uma minoria reduz as oportunidades de acesso aos alimentos básicos para muitos brasileiros, aumentando assim os índices de insegurança alimentar. Aparentemente, nós temos aí uma construção clara, sólida, não é mesmo? Será que não falta nada? Já no desenvolvimento 2 nós temos essa construção. Outro fator importante é a falta de acesso a alimentos saudáveis, especialmente em regiões mais vulneráveis. Interessante que ele pegou bem essa questão da fome atingir a população mais vulnerável, mais carente, né? O acesso limitado a alimentos frescos e nutritivos em áreas periféricas das grandes cidades e em regiões rurais contribui para a má nutrição e para o aumento da insegurança alimentar. E ele pegou esse dado que eu acho bem interessante, que é o fato de que, por mais que seja contraditório, até pareça, né? Nas zonas rurais é que a fome se dá com maior incidência. Olha que interessante isso. Na terra tudo se plantando dá. Não é bem assim, viu? Essa realidade é bem contraditória. E ele continua: a falta de políticas públicas que incentive a produção e a distribuição de alimentos saudáveis, bem como a educação alimentar, perpetua esse cenário preocupante.
E novamente a gente tem uma construção de um parágrafo de desenvolvimento semelhante ao anterior, com uma padronização, né, em que a gente percebe que ele cita muitos fatores, mas você percebeu uma coisa, caro aluno? Percebeu que esse texto ele não desenvolve muito as ideias, ele só vai jogando as informações e os argumentos? Pois bem, né? Tá aí um probleminha deste texto. E se você já o identificou, a gente pode fazer algumas conjecturas, alguns levantamentos que essa redação provavelmente não tira a nota máxima. E para fechar, nós temos a nossa conclusão, o nosso quarto parágrafo. Portanto, medidas eficazes são necessárias para enfrentar a recorrência da insegurança alimentar no Brasil. E investimento em políticas de redistribuição de renda, reforma agrária e promoção de acesso a alimentos saudáveis são passos fundamentais. Além disso, é crucial fortalecer programas de segurança alimentar, como o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PPA, que é o Programa... Deixa eu relembrar aqui, né? Eu fiz a minha colinha. Que é o Programa de Agricultura... Não, errei. Que é o Programa de Aquisição Alimentar. E investir em educação alimentar. Somente assim a insegurança alimentar será combatida de forma efetiva e saudável. Veja que foi bem construído até, mas... será que essa intervenção, caro aluno, é capaz de atender às expectativas da banca Enem? Antes de entrar no mérito da avaliação dessa redação, já deixa nos comentários quanto você acha que essa redação tiraria no Enem. Talvez você se surpreenda com a resposta. Vamos lá então analisar competência por competência. Gente linda, dá uma olhadinha nesse texto agora que vocês estão vendo a imagem dele na íntegra, todas as partes. Pode perceber que eu realmente não marquei nenhum erro. Essa redação não tem erro de fato, do ponto de vista gramatical. Então, o chat cumpre aquela demanda de atender plenamente a norma culta da língua portuguesa. Mas tem uma questão muito importante. Se a máquina foi efetiva para se adequar à norma culta da língua portuguesa, não cometendo nenhum deslize gramatical, seja de acento, vírgula, concordância, tem um detalhe importante. A banca Enem, para a competência número 1, que é aquela que avalia o cumprimento aí da norma culta da língua portuguesa, para você atingir a nota máxima, você tem que exibir também uma estrutura sintática excelente. E essa redação não tem essa estrutura sintática excelente. Pô, professor, mas o que seria essa estrutura sintática excelente? É quando o aluno domina tão bem a língua portuguesa que consegue abusar do uso de recursos sintáticos como orações subordinadas, coordenadas, intercaladas, invertidas, enfim, uma série de outros fatores. E essa redação não faz isso. Por isso, na competência número 1, apesar de não haver desvios, 160 pontos. Agora nós temos a competência número 2, que avalia tema e gênero e a existência de um repertório sociocultural produtivo que seja externo aos textos motivadores. Claro que aqui a gente não trouxe texto motivador, né? Senão a gente vai demandar um tempo enorme para fazer análise desse tema e não é o nosso propósito, tá? Veja o seguinte... Se eu pegar de novo a folha de redação, pega aí, editor, sobe para mim o texto na íntegra, você pode ler novamente com atenção e vai perceber uma coisa. Esse texto tem ou não tem repertório? Perceberam que ele não tem repertório? Ele não faz alusão a uma autoria, a um filme, a um livro? Então, apesar desse texto cumprir completamente o tema com todas as palavras-chave inseridas em várias partes do texto e também cumprir o gênero, porque nós temos aí uma dissertação argumentativa, ele não traz repertório. Por conta disso, a competência número 2 fica em 120 pontos. Pelo que a gente corrigiu de 2 competências, a gente já concluiu que não vai tirar uma nota 1000, nem mesmo um 900 mais. Beleza, e na competência 3? Vale lembrar que a competência 3 avalia justamente a argumentação, o desenvolvimento das ideias, se o seu projeto de texto tem falhas ou não. E olha só, eu vou adiantar já, esse texto ele não apresenta falhas no seu projeto de texto. Ele coloca na introdução que ele vai fazer isso, aquilo, e ele realmente pontua em todos os parágrafos aquilo que ele pretende fazer na introdução. Então tem um projeto de texto muito bem arquitetado e estruturado.
O problema não é o projeto de texto, o problema são as chamadas lacunas, que deixam buraquinhos mesmo no processo de desenvolvimento dessa redação e não responde a questionamentos básicos, fundamentais, para eu ter um texto realmente denso, persuasivo, convincente e que atenda a demanda da competência número 3. Editor, sobe para mim de novo o texto. Vamos lá para os parágrafos de desenvolvimento principalmente. Você vai perceber que todos os parágrafos de desenvolvimento, os dois no final das contas, eles são repletos de quê? De afirmações. Mas ele não responde nenhuma dessas afirmações e não desenvolve ou justifica essas ideias. Só para exemplificar, eu trouxe aí o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos ler novamente. Em primeiro lugar, é fundamental reconhecer que a desigualdade social é um dos pilares da insegurança alimentar. Perfeito. A desigualdade é um fator determinante, é isso que ele pretende desenvolver e convencer você de que esse é um fator determinante mesmo para o problema. No Brasil, a distribuição desigual de renda contribui para a exclusão da grande parte do acesso a uma alimentação adequada. Por quê? A desigualdade é esse fator. Veja que tem uma lacuna aí, né? Ele não responde o porquê. E aí, na sequência, a concentração de renda nas mãos de uma minoria reduz a oportunidade dos demais. Por quê? Veja que ele também não responde a esse porquê. Então, veja que esses porquês ou essas lacunas acabam fazendo com que, infelizmente, esse texto ele seja ponderado com algumas lacunas. E por conta disso, na argumentação, ele vai receber 120 pontos. Gente do céu, cada vez mais essa redação está distante de uma nota muito boa. Pô, ChatGPT, não me decepciona, tem mais 2 competências para tirar 400 pontos ainda. Já na competência número 4, responsável por avaliar a coesão textual, veja que eu novamente estou subindo aí, editor, sobe para mim na verdade, o texto. A coesão textual vai ser avaliada pelos recursos coesivos utilizados. De fato, você pode ver que ele usa bastante recurso coesivo, não é mesmo? E não tem falhas desses recursos coesivos e as repetições que você vai contabilizar são raras, então a gente nem considera, tá? E são bastante até o número, né, de recursos coesivos. Mas o problema está aqui, ó. Veja esse outro slide que demonstra o problema relacionado à coesão textual. Dá uma olhadinha nas setas roxas, que indicam a falta de um elemento conectivo entre os períodos. E também a seta em vermelho, que indica a falta de elemento conectivo entre os parágrafos. Quando faltam esses elementos, haverá uma determinada imputação de pena. Isso realmente é preocupante. Pelo fato dele só usar um operador, um conectivo, para concluir interparágrafo, lembrando que o Enem exige 2 interparágrafos, aqueles nos começos de cada parágrafo, para ligar um parágrafo a outro. E o Enem exige também pelo menos, operador intraparágrafo, que é dentro dos parágrafos, ligando período a período para tirar a nota máxima, essa redação não vai conseguir. Então, a atribuição de notas nessa competência vai ser justamente de 160. Ele vai perder 40 pontos por conta disso. E chegamos finalmente à competência número 5. Quanto será que vale a intervenção do ChatGPT? Será que você tiraria mais do que o chat ou menos? Bom, vamos ver comigo aqui, mas antes eu quero fazer um alerta para você. Você está treinando redação? Gente linda, as inscrições vão começar em breve, se não estão já em andamento por conta do determinado tempo de gravação dessa aula, às vezes já está em andamento. Toma cuidado com o prazo de inscrições e também isso é um sinal de alerta para quê? Para você começar a estudar se você não está estudando. Então é muito importante você fazer pelo menos uma redação aí por semana, criar o hábito de estudo. E para isso a Corrige-me está à sua disposição. Vale lembrar que atualmente nós somos a melhor e a mais completa plataforma de correção de redação no mercado. Então você pode acessar o link que está na descrição desse vídeo e ter acesso aí a essa grande plataforma de correção de redação. Você vai encontrar um plano que caiba certamente no seu bolso para te ajudar a melhorar cada vez mais na produção textual. Dito isso, vamos para a competência número 5. Olha só como está o nosso parágrafo. Veja que eu tenho a seguinte situação. O editor sobe para mim, inclusive, para que a gente possa ler mais uma vez, tá? Portanto, medidas eficazes são necessárias para enfrentar a recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Perfeito. Retomada da tese estratégica, né? Bem feito até.
Investimentos em políticas de redistribuição de renda, reforma agrária e promoção de acesso a limites saudáveis são passos fundamentais. Veja que ele seria uma série de ações. Investimentos em políticas é uma ação, reforma agrária é uma ação e promoção também é uma ação. São 3 ações apenas, diferentes umas das outras, beleza? Na sequência, além disso, é crucial fortalecer programas de segurança alimentar. A ação, como o PNAE e o PAA. Veja que nesse caso nós temos um detalhamento da ação com uma exemplificação e então já temos uma intervenção um pouco mais completa, né? E na sequência ele coloca uma outra intervenção, né? Investir em educação alimentar, uma outra ação isolada. E na sequência, no último período, nós temos o seguinte fechamento: somente assim a insegurança alimentar será combatida. Esse fechamento faz parte de traz também uma espécie de efeito geral de todas as intervenções. Então a gente pode dizer que esse efeito final está relacionado também é crucial fortalecer programas de segurança alimentar como o PNAE e o PAA. Então nesse caso a gente identifica o que? 3 elementos nessa proposta de intervenção: a ação, o detalhamento da ação com uma exemplificação e o efeito. Resultado, nossa competência 5, que avalia justamente a elaboração dessa intervenção, conseguiu conquistar apenas 120 pontos. Qual o total? O ChatGPT tirou 680 pontos. Eu disse que você ia se surpreender. Então fica a lição, meus caros alunos. Se por acaso você está usando o ChatGPT para dar uma burladinha na sua nota de redação e conseguir uma pontuação maior, cuidado, ele nem sempre é tão confiável assim, tendo em vista as métricas específicas do Enem. E se você está usando muito o ChatGPT para estudar redação para o Enem, achando que você vai ter modelos para estudar a partir desses exemplos, toma cuidado também, porque não é o melhor caminho mesmo. Então, o mais importante é equilíbrio na hora de usar essa ferramenta tão relevante de inteligência artificial para os nossos estudos. Gente linda, chego ao final desse conteúdo e se você gostou, já deixa o like, curta esse conteúdo, compartilhe as nossas aulas para ajudar cada vez mais o nosso canal a crescer. E se você busca mais informação de qualidade, lembra, pode também seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos aí no TikTok, no Telegram e também no Instagram, produzindo conteúdo de qualidade todos os dias praticamente. Fico por aqui. Valeu, gente linda. Bons estudos e até a próxima.